Então, quando vocês começarem a ver, vocês me falam? Fala por áudio, por favor. Foi? Tá bem baixinho meu volume, acho que foi, né? Então, gente, sejam bem-vindos à nossa 20ª aula de usinagem convencional 2, tá? Então, a gente está hoje pela primeira vez fazendo uma aula ao vivo, uma aula gravada ao vivo. Então, temos alguns alunos aqui, não todos, infelizmente. Gostaria de ter a sala virtual cheia, não tem. Mas eu agradeço muito as pessoas que estão presentes aqui, são pessoas que estão acompanhando bastante o curso, né? Então, acho que não é surpreendente que sejam vocês que estejam aqui acompanhando, mas ainda assim é gratificante eu marcar uma aula e vocês aparecerem aqui para eu ter pelo menos com quem conversar durante a noite, tá? Então a gente vai falar hoje sobre retificação, tá? Então essa parte de introdução à retificação eu tenho vou dividir em alguns blocos de aula diferentes, tá? E esse primeiro bloco de aula vai falar sobre os objetivos da retificação, tá bom? Então retificação, basicamente, ela tem essa cara, tá? Então, é um processo que tem uma carinha bem diferente de outros processos que vocês já tinham visto ali nas oficinas e nas aulas de usinagem convencional 1 e usinagem convencional 2, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que reparar, né, é que a minha ferramenta de corte ela tem uma cara muito diferente. Tá? Anteriormente, todas as ferramentas de corte que vocês tinham visto, elas tinham aquela geometria clássica de ferramenta de corte que vocês tinham. Né? Dava para identificar o que era o gume, né? A faquinha de corte, efetivamente. A gente conseguia pegar aquele gume, se eu olhasse ele de perto e pegasse um medidor de ângulos, eu conseguia medir todos os meus ângulos que eu tinha visto, ângulo de folga, ângulo de cunha, ângulo de saída e tal. E daí na hora que a gente muda para retificação, esse cenário muda bastante. Né? O que a gente tem agora é um disco abrasivo. Tá? Eu vou falar bastante sobre essa palavra abrasivo. Eu espero que vocês saibam o que é, mas a gente já vai revisar um pouquinho. É um disco abrasivo, ou seja, é um disco que causa bastante atrito com alguma coisa. Tá? É alguma coisa que... remoção de material por abrasão está baseada na fricção de alguma coisa que tenha muito atrito. Então eu tenho alguma coisa que é muito áspera, eu faço força nessa coisa muito áspera contra o meu material de base da peça, e eu faço um movimento relativo entre essas duas coisas, até que, por conta do atrito desse material bastante áspero, eu comece a remover material da minha peça. Tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui, essas partezinhas incandescentes, essas fagulhas que estão voando aqui, tudo isso aqui é cavaco, tá, gente? Então, o cavaco está saindo dessa zona, né? A peça é esse blocão de material que está aqui na parte de baixo, o rebolo está aqui em cima rotacionando, na nossa visão aqui, está rotacionando na direção horária, tá? E ele está removendo o cavaco, cuspindo o cavaco para o lado de lá da máquina, né? Ele está saindo de forma incandescente. Então, ele está saindo em alta temperatura e em alta velocidade também. Tá bom? Então, a cara do processo, né? O processo de retificação ele é diferente desde a cara dele. Então, a ferramenta tem uma cara diferente, a remoção de cavaco tem uma cara diferente. E é um processo que tem muitas coisas diferentes, né? Tem inclusive grandezas totalmente diferentes, né? A gente vai falar um pouco sobre ela, sobre velocidade de corte, sobre essas diferentes coisas que caracterizam, né, os diferentes parâmetros de corte que vocês já estudaram para fresamento, né? A gente vai falar também sobre parâmetros de corte para retificação. Tá bom? Então, retificação tem a ver com algumas coisas diferentes, tá? Então, a gente, quando fala em retificação, né, essa partezinha aqui, né, vem de reto, de deixar reto. E vem também de remover irregularidades, remover incertezas, remover rugosidade, por exemplo. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, né, sempre dou esse exemplo, mas enfim, acho interessante a gente pensar o que essa palavra, o que você já conhece dessa palavra do seu dia a dia, né, ou não tanto do dia a dia, mas que você já ouviu falar essa palavra em algum outro momento e ver por que ela é aplicada num contexto diferente. Né? Talvez vocês já tenham visto, se algum de vocês já fez concurso público, alguma coisa do gênero, né? Muitas vezes tem retificação de edital de concurso público. Então vem o edital com as regras do concurso público e vem uma retificação em seguida. O que é a retificação do edital? É a correção de algum erro do edital. Tá? Então, retificar tem a ver com corrigir erros. Né? Tem gente que escreve, muitas vezes, retificando alguma coisa que eu falei anteriormente. Né? Não é tão incomum vocês ouvirem falar desse verbo de retificar. Então, correção de defeitos, correção de erros. Tá? Então, como é que a gente vai definir retificação? A gente vai definir retificação da seguinte maneira. É o processo de fabricação que é baseado no contato entre uma peça e uma ferramenta abrasiva, e a ferramenta se chama rebolo. Tá? Então, e esse rebolo está girando em alta velocidade ao redor do seu eixo. Tá bom? Então, isso é o que vai caracterizar
um processo de retificação. Então, retificar, a gente está falando de correção de irregularidades, correção de defeitos, e, portanto, quando eu estou falando de só remover defeitos e de irregularidades, eu estou falando de uma operação que geralmente é utilizada para acabamento. Tá bom? Então a gente lembra lá de todos os processos que a gente vinha falando anteriormente, né? Então, torneamento, fresamento, até furação, né? A gente falava em passes que eram passes de desbaste e passes de acabamento. Né? Desbaste é a remoção de muito material no menor tempo possível, que era remover grande quantidade de material. E no final a gente dava passes de acabamento, que era a remoção de pouca quantidade de material, mas para a gente garantir uma qualidade superficial bacana. Tá? Então, como eu estou falando do próprio nome, né, retificação, ele está falando de correção de irregularidades e correção de defeitos, eu estou falando naturalmente de alguma coisa que está associada a operações de acabamento. Tá? Quer dizer que eu nunca vou fazer retificação em desbaste? Não, não é isso que eu estou falando para vocês. Eu estou falando que geralmente, né, via de regra, na maior parte das vezes a gente vai falar em retificação quando eu estou falando de operações de acabamento. Tá? Então, a retificação é utilizada, né, dentro desse contexto de remover irregularidades, remover defeitos, operações de acabamento. Eu vou classificar para vocês que a retificação em 3 objetivos principais. Tá? Eu posso ter o objetivo de redução de rugosidade. Esse é um dos objetivos possíveis que eu vou utilizar com retificação. Então, eu tenho uma peça que tem uma rugosidade elevada e eu vou utilizar a retificação para reduzir essa rugosidade. O segundo objetivo que eu posso ter é aumentar a precisão dimensional. Tá? Isso tem a ver com graus de tolerância, coisa que vocês viram lá em desenho técnico, lá no primeiro semestre. Tá? Então, né, notação de desenho técnico, como é que você marca uma dimensão, né? Quando você faz uma cota, qual é a tolerância que você tem para aquela cota. Então, isso tem a ver com precisão dimensional. Tá? Então, a retificação tem tudo a ver com aquelas tolerâncias que você tem. Você tem uma medida de 10 milímetros, mais ou menos 1/10, por exemplo. Se essa janelinha for pequena, né, tipo 1/10 ou menos até que 1/10, geralmente você vai ter que aplicar uma operação de retificação para garantir que você está caindo dentro daquela faixa dimensional, daquele grau de tolerância que você tem. Tá? E o terceiro objetivo, né, então, o primeiro objetivo é redução de rugosidade, segundo objetivo, entrar nessas faixas de tolerância relacionadas à precisão dimensional, e o terceiro objetivo tem a ver com correção de distorções durante o tratamento térmico. Tá? Então, você fez uma peça, no formato final, já peguei o desenho final dela, né, usinei ela inteirinha no formato que eu queria, só que ela precisa ser, por exemplo, temperada. Então, se eu levo ela para o forno, aumento a temperatura dela bastante, resfrio ela super rapidamente para ela ganhar dureza superficial. Só que na hora que eu faço isso, por conta das tensões térmicas que são geradas, muitas vezes eu tenho distorções da peça. Então ela empena um pouquinho. Ela estava toda retinha, ela empenou um pouquinho. Tá? E esse pouquinho geralmente é muito pouquinho mesmo. Né? Então, e esse muito pouquinho são coisas que se eu voltasse a fazer no torno, eu teria sérios problemas. Né? Primeiro, porque eu teria uma superfície muito mais endurecida do que ela estava anteriormente, depois do tratamento térmico, de têmpera, por exemplo. Né? E além disso, eu não teria como remover as quantidades tão pequenas que são reflexo das distorções que a gente tem por conta de temperatura. Tá? Então, quando eu tenho tratamento térmico, algumas dessas peças têm que passar por um processo de retificação depois para remover essas distorções que foram geradas. Tá? Então, a gente vai abordar um a um desses objetivos nessa primeira parte da aula, né? Essa parte de introdução à retificação, falando dos objetivos de retificação. Tá? Então, quando eu estou falando de redução de rugosidade, primeiro eu tenho que entender o que é rugosidade. Tá? Então, não sei se vocês se lembram, né, se viram isso na aula de metrologia e tal. É comum vocês verem isso em metrologia, eu não sei como é que foi o curso de vocês. Mas rugosidade é basicamente uma medida que compara uma superfície real com uma superfície que é idealizada. Tá? Então, eu tenho uma superfície real de uma peça que existe, eu tenho um bloco de um material que existe, e esse materialzinho eu vou comparar com um material que só existe na minha imaginação, né? A superfície que eu vou chamando de superfície geométrica. Tá? Então, sempre que você faz um desenho técnico, aquela superfície, aquele desenho técnico que você gerou, ele é uma coisa que existe simplesmente no mundo das ideias. Né? É alguma coisa que é perfeitamente paralela, todas as superfícies são perfeitamente paralelas umas com as outras, né? As superfícies que têm que ser paralelas não têm distorção nenhuma, o que é perpendicular é perfeitamente perpendicular, o que é cilíndrico é perfeitamente cilíndrico, não tem erro de concentricidade, se você tem 2 círculos que tem que estar no mesmo centro, o desenho é perfeito, o desenho vai estar com esses 2 círculos no mesmo centro. Então, essa é um desenho, é uma imaginação que é alguma coisa que não tem imperfeições. Eu estou definindo em projeto, eu gostaria que a minha peça fosse assim, mas na hora que eu vou fabricar efetivamente, né, o que eu tenho é uma superfície real que tem imperfeições, que é diferente dessa superfície geométrica imaginária, né, idealizada.
Então essa superfície real que possui imperfeições, ela depende muito, né, o quanto de imperfeições que ela depende muito do processo de fabricação utilizado. Tá? Então a minha superfície real pode ser alguma coisa assim, eu tenho uma superfície que tenha ondulações. Muito comum, né? Vocês viram, inclusive, na aula numa das demonstrações lá dos vídeos de demonstração de fresamento, que dependendo se vocês usassem fresamento concordante ou discordante, eu tenderia a ter mais marcas como essa, né? Marcas onduladas como essa. Tá? Então a medição de rugosidade é simplesmente a medição da diferença entre essa superfície real, toda ondulada, sobre uma superfície que é imaginária, tá? Uma superfície que não existe em lugar nenhum no mundo, a não ser nas nossas ideias e no papel. Tá? Então como é que eu meço, como é que eu faço para medir a rugosidade? Eu tenho uma coisa que eu chamo de apalpador. É como se eu tivesse a minha setinha do mouse, tá? Imagina alguma coisa que tem a cara da setinha do mouse e ele vai passando e seguindo, acompanhando os picos e vales dessa minha peça da superfície real. Aliás, vocês enxergam o meu mouse ou não? Alguém me fala comigo aqui. Vocês enxergam o meu cursor de mouse ou não? Sim, professor. Ah, beleza. Então eu vou utilizar ele para apontar, tá? Obrigado. Então é basicamente isso, tá? Um apalpador vai fazer isso aqui. Ele vai caminhar, passando pelos picos e vales da sua peça, e ele vai registrar o quanto que ele subiu e quanto que ele desceu, segundo o caminho que ele fez, tá? Então ele tem mais ou menos essa cara, né? Um apalpador industrial é mais ou menos assim. Você tem uma mesa de desempenho, né? Lembra que vocês viram lá nas demonstrações de fresamento que essa mesa é uma mesa que tem bastante planicidade, né? Super plana, a gente tem lá no IF também, né? Lá na sala de metrologia, na D202. Só que para os apalpadores, né, para os rugosímetros, ainda tem uma coluna que é super bem feita também, e sobre essa coluna está montado um suporte do rugosímetro, tá? E esse rugosímetro ele tem um apalpador. Nessa pontinha está ali, né? A setinha do mouse que eu falei para vocês está aqui na ponta. E ele vai raspar, entre aspas, essa superfície, tá? E vai medir. Ele mede distorções submicrométricas, tá? Coisas muito menores que um micron, ele consegue medir. E ele registra essa medida, tá? Fazendo essa diferença desses dois caras, tá? O perfil real e do perfil geométrico. Só que assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é que é o seguinte, a superfície geométrica que eu queria criar, o rugosímetro ele não conhece essa superfície que você queria gerar no projeto, tá? O rugosímetro ele só está lendo a superfície real. Então como é que ele faz para medir a diferença entre a superfície real e a superfície geométrica se ele não conhece a superfície geométrica? Então, basicamente, o que ele faz, ele tira uma média, tá bom? Então, ele faz essa medida, tá? Esses picos e vales aqui, esse negócio bem serrilhado que vocês estão vendo é o que ele mediu na superfície da peça. Ele fez um caminho inteiro, ele tem geralmente um comprimento de medição mais ou menos de uns 50 milímetros, tá? Para os padrões. Ele vai recolhendo, tá? Esse rugosímetro, ele vai puxando esse apalpador, ele começa esticado, ele vai puxando o apalpador lá para dentro. Na hora que ele caminhou 50 milímetros, geralmente por volta disso, tá? Ele registra isso aqui no papelzinho, ou digitalmente, né? Cada vez mais comum fazer digitalmente, mas os rugosímetros antigos eles imprimiam diretamente no papelzinho. E uma vez que ele mediu essas coisas todas serrilhadas aqui, o que ele faz é internamente ele tem um mecanismo de média, tá? E ele gera essa superfície vermelha, aqui essa linha vermelha, que ele julga que era a superfície média que você gostaria de ter atingido, tá bom? Então ele não sabe onde essa superfície fica, ele faz esse cálculo estatisticamente, né? Ele pega assim, eu tenho tantos picos para cima, tantos vales para baixo, se metade desses picos ficarem para cima e metade dos vales ficarem para baixo, deve ser por aqui que ele queria chegar com aquela superfície, tá? Então as medidas de rugosidade são com relação a alguma coisa que também não é exatamente a superfície geométrica, é alguma coisa que ele imagina que seja a superfície geométrica, tá? Então eu estou mostrando para vocês medição de superfícies planas aqui, tá? Mas o rugosímetro ele consegue fazer várias coisas diferentes, tá? O rugosímetro ele consegue medir rugosidade sobre um raio, por exemplo, tá? Você pode botar um apalpador para medir... Vocês estão vendo que ele está medindo, por exemplo, um pistão aqui, tá? Então, ele poderia, por exemplo, medir o pistão nesse outro sentido aqui. Ele podia medir segundo uma circunferência dele, ele mediria a rugosidade dessa peça e também te daria uma estimativa do quanto que é o raio ou o diâmetro do que você produziu, tá? Então você tentou fazer alguma coisa no torno que tinha um diâmetro, que era para ter um diâmetro de 62, você mediu lá no seu paquímetro, deu 62, você leva para o rugosímetro, ele vai te dar a medida da rugosidade e ele vai te dizer, olha, na verdade o que você leu não era bem 62, cara, era 61,93, por exemplo. Isso pode parecer pequeno, mas dependendo do grau de tolerância que você tenha para um diâmetro, você pode ser que caia fora dessa tolerância, tá? Então o rugosímetro é bastante versátil, beleza? Então essa superfície também ele consegue gerar, né,
essa superfície vermelhinha aqui, ele consegue gerar mesmo quando a superfície não é 100% plana. Ele gera, por exemplo, uma curvinha. Se você informa para ele que você está medindo alguma coisa que é curva, ele vai procurar a curva que melhor se ajusta, ele vai reduzir, né, as distâncias entre os picos e os vales e a curva que melhor se ajusta. Então, para medir rugosidade, você está utilizando um apalpador para medir rugosidade, mas só que o que daquela curva vai ser a sua medida de rugosidade? Né? Então, tem diversas formas diferentes, tá? E a forma mais utilizada é a rugosidade média. Tá? A de average, né? Média em inglês. Tá? Então, você faz isso simplesmente através de uma ponderação das áreas. Né? Quanta área você tem para cima daquela linha, quanta área você tem para baixo, você faz uma média disso. Então, uma média ponderada de área de qual é a rugosidade média. Então, uma coisa que é super importante vocês terem em mente, tá, é que uma medida de rugosidade ela jamais vai definir totalmente um tipo de superfície. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu posso ter a mesma medida de rugosidade, ou praticamente a mesma medida de rugosidade, e eu tenho superfícies com características totalmente diferentes. Tá? Então observa ali as figurinhas que estão bem na direita ali. Você tem primeiro uma superfície que é quase totalmente plana, só que ela tem várias trincas para baixo. Tá? Medir a rugosidade deu 2,4 micrômetro de média. Em seguida, eu tenho uma superfície que é toda serrilhada para cima. Tá? Então, se você encostar com a mão ali, provavelmente você corta a sua mão, ela é super serrilhada para cima. Tem a mesma rugosidade de 2,5 micrômetros. E por último, você tem uma superfície que varia, né? Tem picos, tem vales, mas é bem variada. E tem os mesmos 2,4 micrômetros. Tá? Então, isso é uma mensagem importante. Tá? Uma medida de rugosidade não define o que é a superfície. Uma medida de rugosidade é uma medida, né, simplesmente uma medida dessa grandeza que a gente definiu como uma diferença entre uma superfície geométrica e uma superfície real. Tá? Além da rugosidade média, a gente tem outra medida que é bastante utilizada, tá, que é a rugosidade máxima. E a rugosidade máxima, basicamente, ele pega a distância que existe entre o maior pico e o menor vale. Está aqui o RZ, tá? O ponto mais alto da superfície que foi medido e o ponto mais baixo da superfície que foi medida, a distância entre esses dois é o que a gente vai chamar de rugosidade máxima. Às vezes isso é importante, tá? A rugosidade média tem mais aplicação, ela representa um pouco mais da superfície, não caracteriza a superfície, mas ela representa um pouco mais da distribuição de rugosidade ao longo da superfície. Mas uma rugosidade máxima às vezes é importante quando você tem alguma coisa que não pode de jeito nenhum passar de uma distância de altura. Você tem alguma superfície que vai deslizar sobre a outra e se você tiver algum pico que seja muito alto, isso pode arranhar e prejudicar uma superfície que foi usinada com altíssima precisão. Então às vezes é importante você saber a rugosidade máxima também. Mas é mais importante vocês saberem a rugosidade média. Tá? Então isso aí é medida de rugosidade. Tá? Então por que a gente está vendo isso? Porque eu falei para vocês lá no começo, né, que um dos objetivos principais da retificação era a redução da rugosidade. Então a gente precisa saber o que é rugosidade e o que a gente estava removendo. E por que a retificação está associada à redução de rugosidade? Na hora que você usina diversos materiais com diferentes processos de usinagem, tá, os diferentes processos de usinagem eles estão associados a níveis diferentes de rugosidade que eu consigo chegar com eles. Tá? Vou mostrar para vocês um gráfico aqui. Tá? Então esse gráfico aqui nos mostra para diferentes tipos de processos de usinagem, os graus de rugosidade que eu consigo chegar. Tá? Então, aqui, antes da gente explorar o que está falando aqui de processos de usinagem, é legal a gente ver na parte de cima, tá, as notificações, tá, as escalas de rugosidade que a gente tem. Então, olha só, quando a gente tem esse triângulozinho como esse, tá, num desenho técnico, às vezes a gente vai ter um triângulozinho desenhado como esse sobre uma superfície. Isso representa um certo nível, é um grupo de rugosidade. Se eu ponho 2 triângulozinhos, eu tenho menos rugosidade, 3 menos ainda, e 4 triângulozinhos, ainda menos rugosidade. Então eu tenho esses grupos de rugosidade que são comuns de aparecer em desenho técnico, tá? Se eu tenho uma superfície que tem que ser menos rugosa que a outra, muitas vezes você vai ter triângulozinhos denotando as diferenças de rugosidade de cada uma das superfícies. E cada um desses níveis de rugosidade tem relacionado a um nível de rugosidade média, daquela medida que a gente viu agora há pouco. Tá? Então, um triângulozinho está por volta de 50 micrômetros de rugosidade média, 2 triângulozinhos 6,3, 3 triângulozinhos 0,8 micrômetros, e na hora que eu tenho 4 triângulozinhos, eu tenho rugosidade média no máximo de 0,1 micrômetro. Tá bom? Além disso, a gente tem outras formas de denotar, tá? Essas rugosidades. Eu também posso ter no meu desenho técnico, tá? Graus, classes de rugosidade denotadas de N1 até N12, né? N1 sendo o mais estreito, a menor rugosidade possível, tá bom? Então,
fixem na cabeça isso, tá? Então, quanto maior for o número de rugosidade, mais rugosa é a superfície, quanto menor for o número de rugosidade, menos rugosa é a superfície. Ou seja, quanto mais para a esquerda eu estou, quanto mais para esse triângulozinho aqui eu estou, mais áspera é a minha superfície, e quanto mais para esses 4 triângulozinhos eu estou, mais lisa é a minha superfície. Tá? Então, isso é só uma introdução sobre a escala. Então, agora a gente vê uma sequência diferente uma série diferente de processos de usinagem possíveis. Tá? Tem utilizando a serra, utilizando a lima, utilizando a plana, utilizando o torno, a furadeira, fazendo um rebaixo, usando um alargador, usando um fresamento, ferramenta de brochamento, raspagem, retificação do tipo frontal, retificação do tipo lateral, alisar, usinagem do tipo superfinish, lapidação, e polimento. Tá? Então, esses processos todos estão ordenados numa certa ordem. Né? Se você olhar para esse gráfico, vocês vão ver que tem mais ou menos uma linha em diagonal aqui. Né? Então, os processos que estão mais para cima, eles tendem a ter rugosidade maior, tá? Eles estão aqui nessa faixa, e os processos, à medida que a gente vai descendo, eles estão cada vez mais para a faixa da direita, mais para perto das rugosidades menores. Tá? Então, é muito legal a gente ter essa noção do que a gente é capaz de fazer com cada tipo de processo. Então, observe o seguinte, né? Lembra quando a gente vai fazer uma peça lá na nossa oficina, a gente começa serrando a peça. Tem um material bruto, eu vou serrar um bloco de peça. Por que eu não vou pegar aquela peça serrada e vou utilizar diretamente em máquina, tá? Em um elemento de máquina ou alguma coisa de interesse industrial? Observa aqui, ó, quando eu faço o processo de serramento, tá? Se eu estou serrando, seja na serrinha manual ou seja na máquina, né, na serra-fita, a gente chega num nível de rugosidade, por melhor que a gente tome cuidado, a gente não vai chegar em grandes níveis de rugosidade, a gente vai estar com uma peça muito rugosa ainda. Tá? E vocês já viram isso na prática, né? Uma peça que saiu da serra recentemente, você passa a mão, você vai sentir muita rugosidade. E muitas vezes essa rugosidade não é suficiente para aplicações na mecânica. Tá? Eu queria destacar para vocês os 2 processos que vocês estudaram em mais detalhes até hoje na vida de vocês, né? Que é o processo de torneamento, que vocês viram na disciplina de usinagem convencional 1, e o processo de fresamento, que a gente viu até agora na nossa disciplina nas primeiras semanas aí do retorno. Tá? O que a gente observa em comparação com outros processos, né? Todos os outros processos eles têm uma faixa mais ou menos ali, sei lá, de umas 5 classes aí de rugosidade, tá? Por exemplo, limando, você vai de N10 até no máximo N6, tá? E olha o que acontece com o torneamento, tá? Torneamento a gente pode ir desde uma faixa super grosseira de rugosidades até um nível de rugosidade bastante bom. A gente está pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes de rugosidade diferentes dentro da mesma classe de processos de torneamento. O processo de torneamento, portanto, é um processo muito versátil. Você pode fazer desbastes de altíssima remoção de material, que não nos deixar uma péssima qualidade superficial no final, mas eu consigo remover muito material. Só que se eu tomar cuidado com o meu processo e utilizar ferramentas apropriadas e parâmetros de corte apropriados, eu consigo chegar numa peça que tem um nível de rugosidade muito bom mesmo. Tá? Por isso, esse é um dos motivos pelos quais o processo de torneamento é um processo tão versátil e utilizado na fabricação de tantos tipos de peças diferentes. Tá? O mesmo a gente pode dizer do processo de fresamento. Observe, é praticamente a mesma coisa. Né? A gente tem classes muito próximas de rugosidade que eu consigo obter torneando ou fresando. Tá? Então a gente está vendo aqui, né, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, o processo de torneamento mais cuidadoso ou o processo de fresamento mais cuidadoso, a gente vai chegar aqui numa faixa de por volta de 0,8 micrômetros de rugosidade média. Tá? Isso aqui, ó, rugosidade realizável com cuidados e métodos especiais. Tá? Então não é o que a gente faz nas nossas máquinas. Nas nossas máquinas do Instituto, a gente faz o que está aqui marcado em preto nessa faixa. Tá? Então estamos chegando aqui na rugosidade bem maior, né, por volta de, sei lá, 1,6 micrômetro. Tá? Então, quando a gente chega em retificação, a gente observa o seguinte. Por mais que eu faça um processo relativamente grosseiro de retificação, o pior processo de torneamento deixava uma superfície com 50 micrômetros de rugosidade média. O pior processo de retificação já está chegando ali por volta dos 5, 6 micrômetros de rugosidade média, que já era uma rugosidade super, super, super boa para obter em torneamento ou em fresamento. Tá? Então você está observando que o processo de retificação ele é capaz de chegar em níveis de qualidade muito superiores ao que a gente conseguia torneando ou fresando. Tá? Então por isso que a gente deixa esses processos para o acabamento. O processo de retificação é um processo que é muito, muito aconselhado para o acabamento, porque eu vou conseguir resultados muito melhores. Né? Se eu estou utilizando um processo de retificação lateral como esse, tá, gente?
ou tangencial, como a gente tinha denotado, né? Frontal e tangencial, mesma nomenclatura que a gente tinha usado no fresamento, a gente vai utilizar aqui. Tá? Se eu estou utilizando então uma retificação tangencial, eu consigo obter classes de tolerância abaixo de 1/10 de micron. Tá? A gente está chegando aqui em classe N2, de 0,05 micrômetro de rugosidade média, que é uma coisa realmente muito, muito, muito boa de qualidade superficial. Tá? Tá, então isso quer dizer que é o melhor processo? Não, né? Depois de retificação, vocês veem que tem outros processos aqui de remoção de material, como lapidação e polimento, por exemplo. Né? Polimento, todo mundo que já lavou o carro e poliu um carro sabe como é que ele funciona, né? Basicamente, o polimento é um processo também de usinagem, tá? Quando você está fazendo o processo de polimento, você está removendo riscos, né? E riscos nada mais são do que picos e vales de rugosidade que tem numa superfície. Na hora que você está fazendo o polimento de uma lente ou polimento de uma superfície, você está aplicando pequenas partículas que estão em suspensão no fluido, né? Então aquele líquido que você usa para polir o carro, por exemplo, né? Ele tem pequeníssimas partículas, muito pequenas, muito, muito inferior a um grãozinho de areia, tá? E você está aplicando força e está com aquela flanela de polimento, você está forçando esses pequenos camaradas a irem removendo os pequenos riscos que tem na superfície da lataria do carro, tá? E o polimento é muito utilizado também quando você está falando em produção de lentes, tá? Lente de óculos, lente de microscópio, lente de todo tipo de aplicação óptica, tá? Você precisa polir muito essas lentes. Tá? Então, vocês observam aqui, né, nessa sequência, né, por que a gente faz as coisas na ordem que a gente faz. Tá? Os processos que estão aqui muito para cima, né, muito colados do lado esquerdo, eles deixam qualidade superficial muito ruim. Mas qual que é a vantagem deles? Eles removem muito material em pouco tempo. Muito mais fácil você serrar uma peça do que você levar uma peça no torno para cortar um pedaço no bedame, por exemplo. Né? Ele remove muito mais fácil esse negócio, só que ele deixa uma qualidade pior. Então a gente faz essas coisas na medida, levando esse equilíbrio entre quantidade de remoção de material e qualidade da superfície ao longo do tempo. Então você começa serrando, remove muito material, mas deixa uma qualidade ruim. Leva a peça para fresa, por exemplo, fresa ela até chegar perto das dimensões, tem uma boa qualidade uma boa taxa de remoção de material nas passes de desbaste, mas ainda assim eu não consigo chegar no nível de acabamento, e só então eu pego e levo essa peça para retificação e para o polimento posteriormente. Né? Então a gente vai melhorando a qualidade superficial dessa peça progressivamente. Tá? Não faz muito sentido você pegar um blocão de material e sair retificando ele de uma vez só. Tá? Se você tem muito material para remover, se é um bloco de material que está muito distante da peça final, você vai ter muito tempo de retificação para trabalhar ali em cima, para você chegar no processo final. Tá? Quer dizer que você sempre vai conseguir seguir essa essa sequência de operações? Não necessariamente. Né? Voltando às lentes que a gente tinha falado anteriormente, uma lente é feita de material de vidro, né? Então é muito, muito difícil você conseguir usinar vidro com tornos e fresas. Tá? Então, muitas vezes, quando você vai retificar, né, você vai produzir uma lente, você vai utilizar um processo de retificação direto desde o bruto. Tá? Então, quando você não tem escolhas. Né? Por que eu não tenho escolhas? Lembra daquela classificação que a gente tinha entre dureza de peça e dureza de ferramenta? Né? Eu só consigo usinar uma peça se a minha ferramenta é mais dura do que essa peça. Então, se eu estou fazendo isso, né, se essa escala de durezas é presente e é importante ser levada em conta, eu sempre tenho que ter uma ferramenta mais dura do que essa peça. E um vidro é um material tão duro que são poucos os materiais de ferramenta clássicas que a gente tem, né? A ferramenta não é mais duro que vidro, metal duro, alguns não são mais duros que vidros, tá? Então a gente tem dificuldade de ter ferramentas clássicas, ferramentas de torneamento e fresamento, que sejam capazes de usinar materiais como esses, como cerâmicas, vidros e tal. Tá? Então nesses casos específicos, onde a gente não tem escolha de ferramenta, a gente aí sim começa diretamente retificando. Mas geralmente a gente vai tentar deixar a retificação para um processo mais de acabamento. Tá? Então, vai definir, as especificações de projeto vão ajudar a nos definir. Né? Então, se eu sei que cada um desses processos, né, que eu estou mostrando anteriormente aqui, ele chega num nível de rugosidade, eu tenho que olhar no meu projeto o que está dizendo no meu desenho para eu saber qual é o tipo de processo que eu vou escolher para gerar aquela superfície. Tá? Então, falei dos triângulozinhos para vocês, né, que vocês talvez já tenham visto na aula de desenho, e além disso você tem outras notações, né, por exemplo, uma superfície que você não precisa se preocupar com a qualidade superficial, que não vai entrar em contato com nenhuma outra, você pode botar um tiozinho como esse. Né? Então, poderia sair direto, por exemplo, da serra, né? Serrei, eu não preciso nem me preocupar com aquela superfície, que aquela superfície vai estar girando livre, ninguém vai encostar nisso. Né? Então, elimino as rebarbas, né? Mas deixo do jeito que ela está, superfície bruta. À medida que eu preciso mais qualidade, eu vou aumentando o número de quadradinhos, né? de triângulozinhos, desculpa. Se eu tenho uma superfície que eu
por mais que eu tenha uma qualidade de rugosidade definida, e além disso eu quero garantir que eu tenho uma tolerância bem definida, eu posso fazer o seguinte, né? Posso botar os 3 triângulozinhos e botar aqui, ó, retificado. Preciso que essa superfície seja retificada, então está denotado no próprio desenho técnico qual é a operação que você vai ter que utilizar para gerar aquela superfície. E finalmente você pode pegar também e denotar certinho o número de rugosidade que você quer. Tá? Ao invés de utilizar os 4 triângulozinhos, tá? Você pode pegar e botar, eu preciso de 1 micrômetro de rugosidade média. Então você desenha tipo uma raiz quadrada, né, o triângulozinho aberto, e aqui em cima nessa linha você denota 1 micrômetro. Essa vai ser a rugosidade média máxima que pode ter naquela superfície. Tá? Então, a partir desses desenhos que a gente tem, né, quando a gente começou a falar dos 3 triângulozinhos em diante, 3 ou 4 triângulozinhos, a gente já fatalmente vai ter que passar por algum processo, pelo menos, de retificação. Tá? E o processo de retificação adequado, tá, isso vai depender, a gente vai ver algumas aulas mais para frente, como que a gente vai escolher qual que é o tipo de rebolo, qual que é o tipo de ferramenta que a gente vai utilizar para chegar em diferentes níveis de tolerância que a gente tem. Então, vocês tinham ali as diferentes tolerâncias de rugosidade média que a gente tem, e isso vai definir qual é o tipo de rebolo, né? Isso tem a ver com a granulação, vocês já vão ver o que isso quer dizer, tá? Com a granulação do rebolo vai ser diferente dependendo do nível de rugosidade que eu tenho. Quanto menor for a rugosidade, maior é o valorzinho, o númerozinho de granulação, tá? Qualquer pessoa que já utilizou uma lixa de madeira, por exemplo, já sabe disso, né? Lixa 30, lixa 50, lixa 80. Quanto vai subindo esse número, isso tem a ver com a granulação, o tamanho dos grãozinhos que a gente tem lá. Quanto maior o número, menor é o grão. Então, para melhor qualidade superficial, maior vai ser esse número de granulação. E além disso, as profundidades de corte também são diferentes. Né? Da mesma forma como a gente viu em torneamento e fresamento, quanto maior é a profundidade de corte, quanto maior é a taxa de remoção de material, menor é a qualidade superficial que você tem. Então, quando a gente tem uma granulação, né, quando a gente tem que chegar num nível de rugosidade bastante fino, né, a gente vai ter que fazer com pequenas profundidades de corte. E quão pequenas são as profundidades de corte, né? Eu não quero desanimar vocês, mas enfim, quando eu quero chegar num nível máximo, por exemplo, de rugosidade de qualidade superficial que eu consigo chegar numa retificação, eu estou falando em profundidades de corte de 1 a 8 micrômetros. Tá? Então lembra, quando você trabalhava lá no torneamento, muitas vezes você dava passe de meio milímetro, 1 milímetro, às vezes, até dependendo do material. Estamos falando de passes 1000 vezes menores. Tá? Então, logo se explica por que a gente, quando a gente está falando de rugosidade das coisas, né, de qualidade superficial, por que a gente não utiliza a retificação do começo até o final. Né? Imagina se eu pegasse um blocão de material e quisesse chegar no formato final utilizando só a retificação, imagina o número de passes que eu precisaria para chegar na dimensão final. Para remover 1 milímetro a passes de, sei lá, 10 micrômetros ou 30 micrômetros, eu estou precisando de 30 passes. Ao passo que se eu levasse essa peça diretamente no torno, às vezes eu conseguiria remover praticamente 1 milímetro num passe só. Tá? Então isso vai... É interessante a gente ter essa dimensão do que são as potencialidades e as desvantagens do processo de retificação e de todos os processos como um todo. Tá? Então esse foi o primeiro dos nossos objetivos, redução de rugosidade. Falamos bastante de redução de rugosidade. Né? Então, a rugosidade associem sempre a qualidade superficial. Tá bom? Qualidade de uma superfície, uma das principais medidas que a gente tem é a qualidade, é a medida de rugosidade. O segundo objetivo da retificação tem a ver com precisão dimensional. Então, precisão dimensional tem a ver com outro dos itens que vocês já viram em desenho técnico. Tá? E mais uma vez, né, por que a gente fala de retificação associada à precisão dimensional? A gente mais uma vez vai ter uma relação entre diferentes processos de usinagem e diferentes níveis de tolerância que eu consigo garantir. Tá? Então eu vou traduzir aqui para vocês. Tá? Basicamente o que a gente tem é o seguinte. Ó. Sempre que você está vendo essa palavra aqui, rough, tá? R-O-U-G-H, rough. Esse cara aqui quer dizer desbaste, tá bom? Então, desbaste, grosseiro, tá? Usinagem padrão, e fine é acabamento, beleza? Então, desbaste grosseiro, usinagem padrão e acabamento. E machining é a usinagem convencional que vocês têm visto, tá? Tanto torneamento quanto fresamento, você chega em níveis de tolerância muito similares, tá? Isso aqui são as janelas que você consegue atingir, tá? Então, se eu estou num desbaste bastante grosseiro, né, se eu tenho uma dimensão lá que eu quero chegar a 25 milímetros de diâmetro, por exemplo, num torno. Se eu estou fazendo um desbaste bastante grosseiro, eu consigo no máximo chegar no nível de tolerância de mais ou menos 0,030 polegadas. Tá? Quanto que dá isso? Faz vezes 25 aí, vamos fazer aqui rapidinho para a gente ter exatamente esse valor, para vocês terem uma dimensão aqui. Vamos lá. Estou abrindo aqui minha calculadora, não sei se vocês estão
tenha um pouquinho de paciência. Então, 0,03 vezes 25,4, isso dá 0,8, praticamente 0,8 milímetros, tá? Então é a faixa de tolerância. Se você está num desbaste muito grosseiro, você não vai conseguir garantir que você está a mais ou menos 0,8 milímetros daquela dimensão que você tem. Tomei um pouquinho mais de cuidado no processo, comecei a fazer um processo de corte padrão, tá? Não de acabamento ainda, mas um processo de usinagem padrão. Passei para uma grau de tolerância, uma janela de tolerância de 0,05 polegadas, o que nos dá 1/10 de milímetro. Então, estou fazendo uma usinagem padrão, consigo garantir que a minha janela fica ali de 1/10 de milímetro, mais ou menos. Só que se eu quero reduzir isso ainda, quero reduzir isso para 1/1000 de milímetro, 1/1000 de polegada, tá? Eu tenho que tomar um cuidado e fazer um passe de acabamento bastante cuidadoso no torno, tá? Ou na fresadora, tá? Sempre que eu falar torno e fresadora, nessa tabela aqui eles são compatíveis, tá? Então, quando eu estou chegando nesse nível de tolerância, eu estou falando de 2, 3 centésimos de milímetro. Então, imagina que no seu desenho você tem uma tolerância de uma dimensão que seja menor do que isso. Tá? E é bastante comum a ver, tá? Não são tão poucas peças que trabalham com esse nível de tolerância. Então, se eu tiver que ter alguma tolerância que seja inferior a isso, inferior a 3 centésimos de milímetro, tá? Por mais cuidadoso que eu seja no meu passe de torneamento ou de fresamento, eu não vou conseguir chegar nessa janela de tolerância. Tá? E observe o que apareceu aqui, né? Lembra que eu falei de rough para você, que é algo bem grosseiro, né? Então, rough e grinding é retificação, tá? Então, retificação grosseira. Então, o passe mais grosseiro que você for dar com uma retificadora, você vai chegar no nível na janela de tolerância dimensional do melhor passe possível que você consegue fazer no torno. Então, a partir do momento que a gente vai tomando mais cuidado ainda com esses passes de retificação, a gente vai aumentando ainda mais esses níveis de tolerância, tá? Na hora que eu estou aqui numa retificação normal, tá? Convencional, a gente passa a ter tolerâncias de 1/100 de milímetro, tá? Meio milésimo de polegada. E na hora que eu estou tomando bastante cuidado mesmo, estou retificando com muito cuidado, muita parcimônia, muita calma, muita paciência, a gente chega, né, quando eu estou fazendo isso aqui, a retificação fina, a gente chega em tolerâncias de meio micron, tá? Então, eu pego uma dimensão que eu tenho lá e eu consigo garantir que eu estou nessa dimensão mais meio micron ou menos meio micrômetro, tá? Então, aqui vocês estão vendo de novo, né, a precisão dimensional como uma das vantagens do processo de retificação. Eu consigo chegar em janelas de tolerância muito mais estreitas do que eu tinha nos processos que eu tinha convencionalmente anteriormente, como o torneamento, retificação e furação. Tá? O que é melhor do que retificação? Aqueles negócios que a gente viu anteriormente, né? Polimento, super finishing, tem diversas coisas diferentes que chegam num nível ainda menor. Tá? Então, para o nível de polimento, qual que seria o grau de tolerância? A gente tem 1, 2, 3, 4 zeros. A gente está chegando em... Está chegando aqui por volta de... Acho que falta um zero aqui. Estamos chegando aqui a 10 vezes menos do que o que a gente tinha anteriormente na retificação convencional. Tá? Então, isso é bastante interessante, né? De novo, por que a gente escolhe fazer retificação? Para chegar em janelas dimensionais bastante estreitas. Tá? Só que o que a gente paga, né? Isso aqui está no outro eixo desse cara. Tá vendo? Custo relativo, né? Se o seu custo relativo, né, digamos que o padrão, o que você considera como custo, o que seria o 100% de custo, seria o que você faz num desbaste bastante grosseiro no torno. Então, se isso aqui vale 100%, né, para eu remover a mesma quantidade de material utilizando esses outros processos, eu vou gastar até 40 vezes mais. Tá? Se eu estou falando em polimento, para remover a mesma quantidade de material que eu estava removendo ali num desbaste bruto, seja de torno, seja na fresa, a gente vai gastar 40 vezes mais tempo de máquina, em ferramenta e tudo mais. Tá? Então não fica comercialmente viável você fazer essa remoção. Então lá no primeiro objetivo que a gente tinha visto, que era de redução de rugosidade, a gente tinha visto uma das razões para a gente fazer as coisas na sequência que a gente faz, serra, fresa e depois retifica, e às vezes faz polimento. E aqui a gente tem mais uma vez a explicação de por que a gente faz isso dessa forma. Né? Se eu quiser chegar nessa janela super estreita dimensional, eu não vou fazer o processo inteiro utilizando o processo mais caro. Não vou utilizar o polimento o tempo inteiro. Eu vou me aproximar cada vez mais, né? Vou deixando sempre um pouquinho de material, mas me aproximando cada vez mais daquela janelinha. E na hora que eu estou bem perto daquela janela, aí sim eu vou para o polimento e eu removo aquele
aquele pelinho final de material que tinha, nesse último processo, gastando menos dinheiro. Tá? Então, de novo, precisão dimensional tem a ver com especificação de projeto, tá? E especificação de projeto tem muito a ver com esse tipo de coisa aqui. Tá? Não sei se vocês se lembram lá de desenho, é bom a gente utilizar essa aula para relembrar algumas coisas. Né? No lado esquerdo ali você tem o desenho técnico que vocês podem ver. Né? Você tem um diâmetro de 20 mais ou menos 0,1, um comprimento total de 30 mais ou menos 0,1, um comprimento da parte do pino ali da parte de baixo 25 mais ou menos 0,1. E depois você tem o diâmetro da parte menor ali é um diâmetro de 10 com um grau de ajuste F7. Tá? O grau de ajuste eu não sei se vocês já viram, tá? Mas basicamente é isso aqui, tá? Você tem uma tabela, eu sei que está bastante pequena aqui para vocês, tá? Mas isso vocês encontram, tá? Tabelas de ajuste. Então se você faz tanto um furo quanto um pino, e esses dois caras vão ter que interagir de uma certa maneira, se o encaixe tem que ser liso, se o encaixe tem que ser com ajuste, se o encaixe tem que ser por pressão. Tem diversas coisas da mecânica que precisam ser, por exemplo, marteladas para garantir que você tem o funcionamento adequado dessas peças que se encaixam, por exemplo, tá? Então você vai ter que fabricar tanto o furo quanto aquele pino com graus de tolerância bastante estritos, tá? E o grau de tolerância está ali dado, por exemplo, né, no diâmetro ali que vocês viram, F7 é um grau de tolerância. Para aquele diâmetro de 10, por exemplo, quer dizer que a gente tem um grau de tolerância de menos, né, aquele número, menos 0,013 ou menos 0,028. Então, se você tem um diâmetro de 10 F7 e você fez alguma coisa cravada em 10, você está fora da faixa de tolerância. Interessante isso, né? Por quê? Porque para ele ser um diâmetro 10 F7, ele vai ter que ter um diâmetro um pouquinho menor do que 10. Né? E essa faixa de tolerância, como eu falei para vocês, tem ali 15 microns de tamanho, né? De 0,028 a 0,013 abaixo desse cara. Então, essa pecinha que ele está mostrando aqui é uma peça que está dentro dessas tolerâncias, daqui de dentro. Tá? Então, o desenho queria ter alguma coisa de 20, 30, 25 e 10, e no final o que você produziu foi algo de 20,06, 30,1, 24,9 e 9,982, ainda com alguma coisa fora de centro, tá vendo? Esses dois caras aqui estavam concêntricos, e essa linha de centro aqui está inclinada. Se você não cotou que esses dois caras têm uma tolerância de concentricidade, essa peça aqui estaria dentro da sua tolerância. Tá? Então, é super importante vocês começarem a ter essa dimensão, né, do que é o desenho, né? Isso tinha a ver lá desde a rugosidade, quando a gente falou agora há pouco, tá? Da superfície geométrica e da superfície real. A superfície real ela é muito diferente da superfície geométrica, tá? Então isso também está especificado, tá? Essas janelas de tolerância estão aqui. Essas janelas de 0,1 milímetros eu conseguiria chegar a elas tranquilamente, tomando cuidado, né, claro, né, num torno, numa fresa. Mas essa tolerância aqui desse cilindro, esse cilindrinho de 10 F7, né, você tem essa janela de 0,15 micrômetros ali, então o tamanho total da janela, né, da parte menor até a parte maior, está por volta um pouco mais de 1/100º de milímetro, e ficaria muito difícil você conseguir fazer isso no torno, né? Então, naturalmente, essa peça é uma boa candidata para você gerar ela através de retificação. Tá? Então, retificação é bastante importante para peças que têm essas tolerâncias bastante estreitas, e elas são algumas dessas. Tá? Rolamentos, por exemplo. Tá? Rolamentos eles têm tolerâncias muito estreitas. Se você já viu um rolamento, né, tem um eixo e tem alguma coisa que garante que esse eixo esteja parado naquela posição, rotacionando ao redor do seu próprio centro, sem vibração, sem batimento, sem nada. O rolamento é utilizado para isso. Né? As peças que compõem um rolamento, tanto a camisa externa, a camisa interna, os itens rolantes, né, sejam eles esferas ou rolos, tudo isso é fabricado através de retificação, porque eles têm tolerâncias muito estreitas, eles não podem deixar folga nenhuma. Se eles tiverem folgas, eles vão quebrar. Tá? Além disso, você tem fusos de esferas, né? Fusos de esferas recirculantes. Lembra que a gente viu lá, quando a gente estava falando de folga em fuso de máquina, e eu falei para vocês que no CNC não tinha folga por conta do fuso de esferas. Eis o fuso de esferas na frente de vocês, é tipo uma canaleta, como se fosse um parafuso, né? Uma canaleta rosqueada ao redor do eixo todo, ela tem um formato bastante certinho, e dentro dessa canaleta rodam esferinhas, né? E dentro dessa capinha que a gente tem aqui, essas esferas vão recirculando, elas vêm até a ponta, daí tem um canal que leva elas até o começo, é como se fosse um rolamentão gigante, tá? que caminha ao redor desse eixo. Tá? Virabrequim, tá? Um virabrequim é uma das peças super importantes do motor, né? Você vai ligar a biela do pistão, né? A biela que está ligada no pistão vai estar ligada no virabrequim. Então, você tem um carro que tem 4 cilindros, os 4 cilindros estão em posições diferentes do ciclo de explosão e compressão e exaustão, tá? Então, isso é garantido através dessa peça, o virabrequim é fixo através de um eixo, mas cada um desses pequenos eixinhos que estão
excêntricos, né, fora desse centro, tem que ser perfeitamente liso, porque ele está travado contra uma biela que tem que ficar girando ali 5, 6 mil, 8 mil vezes por minuto. Tá? Então, essas rotações, coisas que tem que ficar girando tantas vezes em tão pouco tempo, né, se qualquer distorção geraria muito facilmente quebra de peças. Tá? Então, a fabricação tem que ser bastante estreita, de nível de tolerância. E talvez uma peça que vocês nunca tenham reparado que fosse tão preciso, mas tá, as colunas de furadeiras, né? Então, a furadeira de coluna muitas vezes tem esses tubinhos aqui, né? E esses dois tubos aqui, um dentro do outro, eles estão fabricados com extrema precisão. Tá? Por quê? Porque você tem um sistema de trava, né, dessa mesa, a mesa tem que ficar travada em qualquer um desses pontos dessa coluna e, portanto, ela é fabricada com grande precisão. Tá? E por fim, então, a gente chega na fase de correção de distorções. Então, os dois primeiros objetivos a gente viu tinha muito a ver com tolerâncias dimensionais, com desenho técnico, né, com o que a gente gostaria que a nossa peça final fosse, e a gente viu que a retificação se adequa bastante a isso. E quando a gente está falando de correção de distorções, a gente está falando de uma peça que já estava possivelmente dentro das tolerâncias que a gente tinha, mas por conta de exigências de projeto de tratamento térmico, né, para eu mudar as propriedades mecânicas desse cara, aumentar a dureza, reduzir dureza, né, conferir alguma coisa, alguma propriedade específica, né, algum tratamento superficial específico para essas peças. Tá? Então essas especificações de projeto também são especificações de projeto. Né? Lembra quando a gente produz uma peça em termos de dimensões, mas em termos de propriedades mecânicas também. Então se você tem alguma especificação de dureza de peça, por exemplo, muito provavelmente você vai ter que passar por um tratamento térmico. Então você tem as suas peças já usinadas, você vai levar elas no forno, elas vão chegar até uma certa temperatura e em seguida você vai resfriá-las rapidamente para fazer têmpera, por exemplo. Ou, por outro lado, você tem uma peça que está muito dura que ficou muito dura durante o processo de usinagem, você precisa reduzir essa dureza. Então você vai ter um processo de recozimento, você vai aquecer e mantê-la numa temperatura definida, né, uma temperatura suficiente para fazer o recozimento daquele material, para que você faça o rearranjo daquelas moléculas internas. Estou relembrando coisas de tratamentos térmicos, né? Vocês se lembram mais do que eu, faz muito mais tempo que eu fiz tratamentos térmicos do que vocês. Tá? Mas o que acontece, então, quando eu estou fazendo essas peças passarem por um ciclo de temperaturas, ela tinha uma temperatura, eu mudo essa temperatura e eu faço alguma coisa com ela, fatalmente a gente gera tensões térmicas, né? Então tensões térmicas vão fazer essa peça se distorcer. Elas estavam perfeitamente no formato que precisavam estar e por conta da temperatura e do ciclo de temperatura ela vai se distorcer, vai empenar, vai fazer alguma coisa assim. E essas peças deformadas, elas saem um pouquinho da tolerância, tá? Na hora que elas saem da tolerância, eu preciso botar elas de novo na tolerância. Tá? E além da tolerância de distorções como essa, a gente também tem informação de capas de óxido que muitas vezes não são o que você gostaria que tivesse. Tá? Então você remove o que a peça empenou, sim, esse é o principal, mas além disso você também consegue remover pequenas capinhas de óxido que se formaram numa peça que foi tratada termicamente. Então o que eu estou mostrando para vocês é um processo de retificação cilíndrica, tá? De um grande eixo ali que passou por um tratamento superficial de alguma forma, tá? Então, não sei o que aconteceu, passou por algum tratamento superficial, ele distorceu um pouquinho, e para eu botar ele de novo na tolerância, eu estou passando ali ele pelo rebolo, e o rebolo está de novo conferindo os tamanhos, os diâmetros e as tolerâncias que a gente precisava. Preciso ser honesto com vocês, né? Esse processo de correção de distorções é classicamente uma aplicação de retificação, mas já existem hoje algumas ferramentas que conseguem lidar com essas superfícies bastante duras e máquinas que são construídas para fazer esse tipo de remoção, máquinas de usinagem convencional, tá? Então, algumas operações como essa que a gente tinha de correção de distorções já começam a ser feito com ferramentas, né, especificamente no torneamento, com ferramentas de CBN, aquele CBN, nitreto de bório cúbico, aquele material que eu falei para vocês já na aula sobre ferramentas, sobre materiais de ferramentas, tá? Daí fica mais ou menos com essa cara aqui, eu pego uma peça que foi tratada superficialmente, tá? Tem uma carepa de óxido ali em cima e eu estou conseguindo remover essa carepa de óxido e as distorções que ela tinha utilizando uma ferramenta de CBN, né? Tá aqui esse bitzinho de corte, né? Não um bit, essa pastilha de corte intercambiável de CBN, tá? Então, para essa primeira parte da aula era isso, né? Então a gente viu os três principais objetivos de retificação: redução de rugosidade, graus de tolerância, né? Tolerância dimensional, e correção de distorções por tratamento térmico, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar falando, né? Já vamos começar logo em seguida, tá? Vou continuar gravando, tá? Mas vou pausar esse vídeo e vou recomeçar um próximo vídeo para a gente falar um pouquinho
de como que acontece o corte efetivamente em retificação e por que a retificação é tão diferente, né? O que justifica para a cara daquele processo ter sido tão diferente, como eu mostrei para vocês anteriormente, tá bom? Então, só vou dar uma pausa na gravação.